Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a primeira leitura diz do nome no qual foi inspirado este lugar onde cada um de nós estamos. O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Este Deus de toda consolação, esse Pai das misericórdias, que espera cada um de nós. Ele é o Deus da misericórdia, porque Ele tem paciência com cada um de nós. E muito mais do que isso, em cada miséria que existe no nosso coração, Ele coloca o seu próprio coração, a sua própria vida. Ele é capaz de gerar vida naquilo que é as nossas próprias misérias, naquilo que são as nossas próprias misérias. Isso significa justamente a palavra misericórdia, é colocar o coração na miséria do outro, é entrar na vida do outro e permitir, e fazer com que o outro também permita que gere vida ali onde existe morte. Mas para que isso aconteça, nós ouvimos dois inícios, nós estamos numa segunda-feira, na segunda-feira da 10ª semana do tempo comum, e nessa segunda-feira nós vemos dois inícios. Nós estávamos vendo o Evangelho de São Lucas, estamos agora começando o Evangelho de São Mateus, nós estávamos ouvindo o livro de Tobias, e agora já estamos ouvindo a segunda carta aos Coríntios. E todo início requer de nós uma revisão de vida. E não foi por acaso que a igreja colocou logo no início do Evangelho de São Mateus as bem-aventuranças. É praticamente o primeiro discurso que Jesus faz publicamente. Ele que já tinha vivido o seu batismo, ele que já tinha vivido a tentação, ele que já estava voltando para Jerusalém, para Galileia, onde iria começar a sua vida pública. E ali ele começa a dizer dessas bem-aventuranças, do porquê Deus é o Pai das misericórdias. O que são as bem-aventuranças? Quando Jesus pede a estes que estavam ali ouvindo, que sejam bem-aventurados, Jesus queria iniciar com eles um novo tempo.
Não era mais o tempo do não deveis fazer, mas o novo tempo agora que é deveis fazer algo novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, vai dizer São Paulo. Não era mais aquilo que do Antigo Testamento todo mundo sabia. Não deveis roubar, não deveis matar, não matareis, e tantas outras, os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses 10 mandamentos da lei de Deus que agora Jesus traz a novidade. Não deixe apenas de fazer algo, faça algo diferente. Não perca tempo fazendo mal, mas ganhe tempo fazendo bem. Isso é a novidade que Deus traz. Isso porque Deus é o Pai das misericórdias. E porque é o Pai das misericórdias, nos ensina a entrar na nossa miséria e permitir que ali na nossa miséria Ele coloque vida. Então não pare mais, não pare agora apenas no deixar de viver alguma coisa, mas comece a viver algo. O santo não é apenas aquele que não comete mais pecado. Isso é só uma postura moral. Isso é só uma atitude moral. Deixar de fazer o mal é apenas uma atitude moral. Agora, quando a graça de Deus age na nossa vida, quando a graça de Deus age a partir de um encontro que nós temos com este Deus que nos ensina as bem-aventuranças, não basta apenas deixar de fazer algo. Nós somos convidados a fazer algo, a fazer aquilo que nós ouvimos nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas exigem de nós um compromisso. Exigem de nós um compromisso com o reino dos céus. Por quê? O reino dos céus, Jesus no começo da sua pregação, ele vai dizer, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele estava falando de si mesmo. O reino dos céus, o reino de Deus, era o próprio Jesus, é o próprio Jesus que estava e que está no meio de nós. Então quando ele diz convertei-vos, para depois ele trazer as bem-aventuranças, ele não está apenas dizendo, deixe de fazer algo, ele está convidando cada um de nós a fazer algo. O mundo hoje precisa de santos. E quando nós vivemos essas bem-aventuranças, se atualiza a presença de Deus no mundo. Nós vivemos num mundo que parece que não tem Deus. Eu questiono a mim e agora eu quero levar você a se questionar. Será que nós somos esses que verdadeiramente crendo, acreditando, tendo fé em Deus, atualizamos a presença de Deus no mundo? Veja, atualizamos não apenas deixando de fazer algo, mas atualizamos sendo bem-aventurados. Bem-aventurado e santo é a mesma coisa. Bem-aventurado e feliz é a mesma coisa. Se Jesus está dizendo bem-aventurados, Ele está dizendo santos, Ele está dizendo felizes, Ele está dizendo realizados. E aí nós atualizamos o reino dos céus no mundo. E como seria bom se nós atualizássemos o reino dos céus, a própria presença de Deus no mundo, se as nossas atitudes fossem de acordo com a atitude de Jesus. Se as nossas atitudes fossem de acordo com o modo de viver de Jesus, que não fez outro modo de viver a não ser viver as bem-aventuranças. Ele foi pobre, ele foi perseguido, ele foi maldito. Maldito não no sentido, ele foi dito mal. Todas essas bem-aventuranças Jesus viveu. E Ele convida a cada um de nós porque Ele fala, esse é o meu jeito de viver. E se você quer seguir-me, se você quer vir atrás de mim, se você quer ser meu discípulo, faça o mesmo. Não faça coisa diferente. Não, agora eu vou viver. Claro, nós como Canção Nova dizemos para o mundo inteiro o PHN, mas não basta o PHN. Não estou dizendo mal do PHN. Mas não basta simplesmente dizer, por hoje eu não vou pecar. Nós deveríamos dizer, por hoje eu vou fazer o bem. Não é apenas tirar o pecado, é ocupar o espaço do pecado fazendo alguma coisa boa.
Porque se eu fixo a minha vida cristã, eu fixo a minha busca de santidade apenas no tirar o pecado da minha vida, mais cedo ou mais tarde eu volto ao pecado. Se eu não coloco algo no lugar. Mas não é partindo do pecado, é partindo da santidade, é partindo da vocação que nós somos chamados. E lá onde você está, lá onde você se encontra, fazendo o que quer que você esteja fazendo, e que tipo de santo que o mundo precisa? 4 características para o santo de hoje. O santo de hoje, esse santo que vive a bem-aventurança, esse santo que não deixa apenas de cometer um pecado, mas no lugar de cometer o pecado faz uma bem-aventurança, vive uma bem-aventurança. O santo de hoje, primeiramente, é alguém encarnado na sua realidade. E por isso que não se convence com mentiras. E por isso que não se deixa levar por tendências. E por isso que não se deixa escravizar por vícios. É alguém encarnado na sua realidade, porque tem os olhos fixos em Jesus, mas também vê os sinais dos tempos. Será que tudo isso que está acontecendo neste tempo que nós estamos vivendo, não é para nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus? Claro que é. E o que é que estamos vivendo? Somos pessoas às vezes desencarnadas, até mesmo pessoas que fizemos experiências com Deus, mas pessoas desencarnadas, como se nada tivesse acontecendo, e nós ainda estamos pensando que é assim. Fazemos certas coisas de pessoas extremamente desencarnadas. Não, isso não é comigo, isso é desencarnação, se você vê. Uma pessoa encarnada é dizer, vendo tudo o que acontece, diz de mim isso, porque eu estou neste tempo. Então não seja desencarnado, nem na tua espiritualidade, nem no teu modo de ser de Deus, mas seja encarnado nesta realidade que nós vivemos. Encarnado para estar atento ao que Deus nos fala através dos acontecimentos, inclusive através do pecado dos outros. Inclusive, através das coisas que nos dizem, Deus pode estar nos dizendo algo. Atenção, sejam santos. A segunda realidade de alguém que vive a santidade, de alguém que é santo hoje, porque eu e você somos chamados a isso. A única vocação que nós recebemos é vocação à santidade. Depois Deus deu caminhos para que a gente escolhesse. Aí é canção nova, aí é toca de Assis, aí é o matrimônio, é o sacerdócio. Mas a primeira vocação e a única que Deus quer é que nós sejamos santos. E que sejamos santos naquele lugar onde nós escolhemos. Se você escolheu o matrimônio, seja santo no matrimônio. Eu escolhi o sacerdócio, eu respondi, ou melhor, porque eu fui escolhido, eu respondi ao sacerdócio, você é o matrimônio, você é a canção nova ou qualquer outra congregação, vida religiosa, seja santo ali, porque a segunda característica de um santo e do santo que o mundo hoje precisa é de alguém que é encarnado na sua realidade, busca as coisas do céu. Não se deixa levar por qualquer coisinha, não se vende por qualquer coisa, não se prostitui por qualquer coisa, mas olhando para as coisas do céu, buscando as coisas do céu, espera em Deus. Olha para as coisas do céu e espera ansiosamente a manifestação de Deus. Será que nós esperamos? Chama atenção aqui agora os meus irmãos da Canção Nova. Será que só porque o Monsenhor Jonas não está mais falando dos finais dos tempos, como ele já falou muito, ele agora fala sim de outra maneira, a sua presença fala. Será que nós estamos ansiosamente esperando a manifestação de Deus? Ou isso já esfriou no nosso próprio coração? Que santos que seremos se a experiência que nós vivemos de céu já não está mais acesa, fervorosa, inflamada no nosso coração? Que santos seremos? Seremos santos de dizer, não quero mais pecar. Não basta dizer isso. Tem que dizer, eu quero ser santo. Eu quero ser bem-aventurado. Eu quero ser feliz. E ainda aproveitem, mas não sabemos até quando. O Pai
é Pai das misericórdias. A terceira característica do santo é alguém que, encarnado na sua realidade, buscando as coisas do céu, tem esperança e não apenas espera. Qual a diferença, padre, entre esperança e alguém que espera? Alguém que tem esperança é dom, é virtude. Então, alguém que tem esperança, tem a esperança em Deus. Tem a esperança e o coração aberto a Deus. Por fazer uma experiência de Deus, por esperar Deus. Tem a esperança de aguardar e de se preparar como se Ele viesse hoje. Se o Senhor viesse hoje, como é que Ele te encontraria? Como é que Ele me encontraria? Será que Ele encontraria um coração aberto? Será que Ele encontraria, como as bem-aventuranças diz, felizes, bem-aventurados, os puros de coração? Porque nós até podemos nos enganar de não fazer algo externo, mas e o nosso coração como é que está? Não, eu sou bem visto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas Deus perscruta o coração, Ele sonda o coração. E por isso que não é alguém que espera, porque espera significa que é com as próprias forças. Alguém que espera está no projeto das próprias forças. Mas alguém que tem esperança, coloca toda a espera nas mãos de Deus e espera Ele. Você tem esperado por Deus? Se é virtude a esperança, deve ser exercitada. Se é virtude a esperança, não pode ficar apenas no eu tenho dom. Se você não exercita, morre. Se você exercita, vai para outro caminho. Vira um vício qualquer. Vira um vício qualquer e não uma esperança. E a quarta e última característica dos santos que o mundo hoje precisa. É alguém que não tem medo de evangelizar. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados aqueles que são amaldiçoados. O santo que eu e você precisamos ser hoje, não tem medo de fazer da própria vida um verdadeiro testemunho de Deus. Não tem medo de fazer essa atualização do reino de Deus. Porque cada vez que eu vivo uma bem-aventurança, eu atualizo, como eu disse no início. Alguém que é santo, alguém que vive a santidade. A santidade não é algo apenas para aqueles que a gente vê nas imagens. Santo Antônio, São Francisco, Santa Clara e tantos outros santos. Que às vezes nós, olhando este santo, a gente pensa, nossa, é uma coisa tão difícil, isso não é para mim. Esse final de semana eu ouvi de 2 jovens diferentes que não estavam juntos, mas no confessionário. Padre, a santidade não é para mim. Eu perguntei para aquele jovem, por quê? É muito difícil. Isso é o que o mundo prega hoje. Você pode ser santo encarnando-se na tua realidade, não sendo alienado. Com os olhos voltados para Deus, buscando as coisas do céu. Tendo esperança muito mais do que uma espera. E não tendo medo de que quando nos colocamos no caminho de Deus, vai dizer o Eclesiástico, prepara-te para a provação. Sim. Mas nós sabemos que Deus está conosco, porque Ele é o Pai das misericórdias. Creia nisso e ouça hoje o apelo de Deus a você. Seja santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque aqui no altar. Até faça esse gesto. Estenda as tuas mãos. E peça que o Senhor, que é o Pai das misericórdias,
vem em auxílio das tuas fraquezas e te dê um profundo desejo de céu. Porque somente com um desejo de céu no coração, nós teremos vontade de ser santo. Ser santo não é para alguns, é para todos. Eu e você podemos, se assim o nosso coração estiver aberto. CançãoNovaPlay.com. Assine já!